aí, pessoas, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Vamos voltar um pouquinho para as nossas funções do Excel? Hoje eu quero trazer duas funções de soma para você. Ah, mas professor, as funções de soma não são somente somar e pronto? Não, exatamente. Existem outras funções de soma que podem agilizar seu trabalho. Como, por exemplo, que eu vou trazer para vocês hoje, que é soma C e soma C. O que essas funções fazem? Elas fazem uma soma num conjunto de células. Porém, elas fazem essa soma a partir de um critério pré-determinado pela gente. Então, qual é o critério? Aqui, vamos vir aqui na nossa tabela. Então, a gente tem uma tabela aqui no Excel com a quantidade de itens comprados. Então, é um inventário de tudo que foi comprado no semestre. Então, por exemplo, janeiro a gente tem itens de escritório, limpeza. Temos fevereiro, itens de escritório, limpeza e assim sucessivamente, até o mês de junho. E o que ela está pedindo para a gente aqui? Ela quer saber, por exemplo, a quantidade de itens de consumo comprado, a quantidade de itens de escritório comprado, e o total gasto com itens de consumo, o total gasto de itens de escritório. Então essa tabela representa muito, por exemplo, uma área financeira ou uma área de controle de estoque de uma empresa, para você já se familiarizando com isso. Então ele está pedindo aqui a quantidade e o total gasto, dentro do semestre todo. Então, por exemplo, itens de consumo, a quantidade, a gente vai ter que vir aqui no itens de consumo e olhar todas as quantidades compradas, somar um por um, é muito complicado porque a tabela é grande. Então a gente pode fazer uma fórmula no Excel que vai fazer esse cálculo para a gente. Como que a gente faz isso? Utilizando a função soma C. Então vamos vir aqui no Excel, vamos colocar então quantidade de itens de consumo comprado no semestre. Como que a gente faz? Igual a soma C, abre parênteses, foi um parênteses com item a mais, mas só abre o parênteses, não precisa do asterisco, tá? Meus dedinhos gordinhos acabam clicando na seta numa tecla a mais. Então, abriu parênteses. Então, o que Excel está falando? O que a fórmula está falando para a gente? Qual é o intervalo de critérios? Então, qual é o intervalo que você quer que ele procure o critério que a gente vai determinar? O intervalo é onde está nossa categoria, então nossa coluna de categoria. Clicou nessa primeira célula, aprendemos o atalho do Excel para agilizar nosso trabalho, Ctrl Shift seta para baixo e você selecionou toda a coluna, expandiu para as suas extremidades. Vamos apertar o ponto vírgula e voltar lá, né, para a nossa tabelinha. Qual é o próximo passo? Nosso critério. Qual é o critério? Eu quero os itens de consumo. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente pode colocar, entre aspas, consumo. Porém, lembrando que isso tem que estar escrito exatamente como está aqui no nosso intervalo de critérios. Ou você simplesmente pode vir aqui na célula que está nosso critério, que é AK5. Então, AK5, vamos vir aqui ó, na célula que está nosso critério e pronto. Já selecionou para a gente o critério. Vamos dar o ponto e vírgula com o intervalo de soma. Então, aonde você quer que soma, eu quero que some as quantidades. Então, vamos vir aqui na coluna de quantidade, clicar na primeira, Ctrl Shift seta para baixo e selecionou toda a tabela para você. Fechou parênteses. Fechou o parênteses e apertou o Enter e pronto, ele já calculou para a gente que tem 78 itens de consumo comprados. Legal, né, pessoal? Então vamos para o próximo, item de escritório. Aí eu vou fazer a fórmula para todos os itens que a gente está pedindo. Você não necessariamente precisa fazer a fórmula, você pode simplesmente arrastar a fórmula para as células de baixo. Porém, tem que ter um cuidado aqui. Por que tem que ter um cuidado? Porque simplesmente se a gente arrastar a fórmula, então vamos selecionar aqui, vamos colocar o mouse aqui, ó, na onde está o quadradinho, você vê que ele muda de desenho, a cruzinha, clica com o botão esquerdo do mouse e arrasta para baixo. Você pode perceber que ele calculou, mas será que ele calculou certo? Vamos ver. Então vamos olhar essa fórmula. D4 a D44 é nosso intervalo de critérios. Se a gente olhar a fórmula de baixo, D5 a D45, você pode perceber que na hora que a gente arrastou para baixo, ele arrastou nosso intervalo também. Então, na hora que o intervalo era daqui a aqui,
Agora ele entende que nosso intervalo é daqui a aqui, porque a gente arrastou para baixo. Não sei se ficou claro para vocês, mas é importante ter atenção, porque quando você arrasta uma fórmula para baixo, você também está arrastando todos os critérios e itens dessa fórmula para baixo. Então ele está entendendo sempre que é uma linha de baixo. Como que a gente pode resolver esse problema? Travando a célula. Como que a gente trava uma célula? Vamos voltar aqui, então vamos dar um Ctrl Z para voltar aqui. Voltou para o 478. O que a gente quer que fique fixo aqui na nossa fórmula? A gente quer que fique fixo o intervalo de critérios. Então, o intervalo de critérios é sempre esse. E outra coisa que a gente quer que fique fixo na nossa fórmula é o intervalo de quantidades. Então, ele tem que sempre achar as quantidades nesse intervalo aqui. Como que a gente faz para travar? A gente vai selecionar aqui onde está a nossa célula com a fórmula. Vamos vir aqui nossa caixa de fórmula. Nossa caixa de fórmula aparece descrito toda a fórmula que a gente fez. Então aqui vai aparecer o resultado e aqui aparece a fórmula. Então tem como você ler a fórmula que você fez, se dar algum erro, tentar achar o erro. Então vamos travar ela. Como que a gente trava ela? Dá duplo clique com o mouse aqui dentro, entre o D e o 4, você pode perceber que ele selecionou. Aperta o F4. Você pode perceber que ele colocou um cifrão antes do D e um cifrão antes do 4. Isso significa que você travou a célula, a linha D, a coluna D e a linha S4. Aí você vai fazer a mesma coisa para o outro D44. Duplo clique e apertou o F4. Vamos fazer agora para o intervalo das quantidades. A mesma coisa, entre o G e o 4 aparece, aperta o F4, entre o G e o 44 aperta o F4. Apertou o Enter, pronto. Continua aqui 78, você não mudou, você só travou. Agora, quando a gente arrastar para baixo, você pode perceber que ele arrastou a fórmula. Porém, agora ele arrastou certo. Como que a gente tem certeza? Vamos olhar aqui, ó. Então, D4 a D44, K6, que é o nosso critério de consumo, e G4 a G44, que é nosso intervalo de cálculo de quantidades. Vamos para o próximo. D4 a D44, que é nosso intervalo de critérios. K7, que é nossa categoria, que é nosso critério, que é a categoria escritório. Então, o escritório está no K7, ok. E G4 e G44, que é nosso intervalo de quantidade. Você percebeu que ele manteve travado os intervalos e ele só mudou o nosso critério, porque nosso critério mudou, não é mais consumo, agora é escritório. Então, vamos fazer os totais agora. Como que a gente faz os totais? Igual a soma C, abre parênteses. Qual é o nosso intervalo de critério? O intervalo de critério é o mesmo. Vamos selecionar aqui nosso intervalo de critérios, que é a nossa categoria. Ponto e vírgula, qual é o nosso critério? Nosso critério aqui é consumo. Quanto que a gente gastou com consumo? Então vamos selecionar consumo, ponto e vírgula. Qual é o nosso intervalo de cálculo? Em vez do intervalo de cálculo ser a quantidade, agora a gente vai utilizar o intervalo com os valores totais. Então selecionou a primeira, clicou Ctrl Shift seta para baixo, você selecionou todo o intervalo, fechou parênteses, fechou o parênteses, perdão pessoal, estou segurando o Ctrl em vez do Shift, fechou o parênteses e pronto, apertou o Enter, ele vai calcular para a gente teve um gasto de R$ 496,80 para os itens de consumo. Você pode perceber aqui que ele ficou com 496,08, não ficou em formato de moeda. Como que a gente faz para pôr em formato de moedas? A gente vai vir aqui na guia página inicial e clicar aqui, ó, moedinha, tá vendo a moedinha aqui? Clica aqui, ó. Você pode perceber que ele mudou para formato de moeda, para ficar mais apresentável na sua tabela. É legal também você ter uma formatação bonita para apresentar para o seu gestor, para o seu diretor. Então vamos copiar as células para baixo. Lembrando que antes de copiar, a gente tem que travar os intervalos. Como que a gente trava os intervalos? Então, seleciona aqui a célula, seleciona o que você quer travar. Então, entre o D e o 4, duplo clique, F4. Entre o D e o 44, duplo clique, F4. Entre o H e o 4, duplo clique, F4. Entre o H e o 44, duplo clique e o F4. Apertou o Enter e arrastou para baixo a célula e você tem o total gasto por cada categoria. Gostou, pessoal? Legal, né, isso?
Então agora vamos ao soma C. Então eu quero saber aqui quanto que eu gastei no mês de janeiro com consumo, no mês de fevereiro com consumo, aí a mesma coisa, no mês de janeiro com escritório, no mês de fevereiro com escritório, quanto que eu gastei com isso. Aqui, nossa fórmula segue o mesmo linha raciocínio lógico da soma C. Porém, aqui você tem mais de um critério. Então você pode perceber que os nossos critérios são consumo no mês de janeiro, consumo no mês de fevereiro, escritório no mês de janeiro, escritório no mês de fevereiro, limpeza no mês de março e assim sucessivamente. Então você tem mais de um critério, você não tem só o critério da categoria escritório, você tem o critério da categoria mês. Como que a gente faz isso? Então vamos vir aqui igual a soma Cs dessa vez, em vez de C, porque você tem mais de um critério, abriu parênteses. Você pode perceber que agora inverteu um pouquinho. O que ele está pedindo para a gente primeiro? Qual é o intervalo da soma? Qual foi o intervalo da soma? Eu quero o total, os valores. Então clicou aqui na seta, selecionou para baixo, Ctrl Shift seta para baixo, você selecionou todo o intervalo da soma. Então vocês entenderam, pessoal? Inverteu. Em vez de a gente colocar o critério, você vai colocar o intervalo da soma. Agora você vai falar o intervalo de critério e os critérios. Se tiver 10 critérios diferentes, você vai colocar 10 intervalos e 10 critérios diferentes. Então, qual é o intervalo do primeiro critério? O primeiro critério é o nosso mês. Então, qual é o nosso mês? Intervalo do mês. Clicou aqui, seta para baixo, selecionou o intervalo, ponto e vírgula, qual é o nosso critério? O nosso critério é o mês de janeiro. Então clicou no mês de janeiro e pronto, você já tem o primeiro critério. Qual é o segundo critério? Agora é o item da categoria, o item de consumo. Então ponto e vírgula, vamos de novo, agora selecionar o intervalo de critério. Qual é o intervalo de critério? Vamos selecionar a primeira linha, Ctrl Shift para baixo, selecionou Ctrl Shift para baixo. A gente selecionou o intervalo. Qual é o critério? Ponto e vírgula. Nosso critério agora é o item de consumo. Então, nosso critério é o item de consumo. Tem mais algum critério que a gente quer? Não. No mês de janeiro, consumo. Então, basta fechar parênteses e apertar o Enter. Ele calculou para a gente no mês de janeiro o item de consumo foi gasto R$ 104,80. Vamos colocar aqui nosso formato em moedinha para ficar bonito e pronto. Aí vamos fazer as mesmas coisas para as outras células. Aí eu posso clicar e arrastar para baixo? Pode. Você, lembrando que você tem que travar os intervalos. Então, como que a gente trava os intervalos? Duplo clique, F4, duplo clique, F4. Aqui tem mais um intervalo, né? Então, B4 a B44, no duplo clique F4, duplo clique F4, mais um intervalo, duplo clique F4, duplo clique F4. Então aqui a gente tem 3 intervalos diferentes, que é intervalo de soma e 2 intervalos de categoria. Apertou o Enter e ponto, está travado. Se você clicar para baixo, arrastar para baixo, ele calculou para a gente tudo. Por que ele não trouxe a fórmula aqui? O que aconteceu? Provavelmente a gente travou alguma coisa errada. Vamos voltar? Vamos dar um voltar, Ctrl Z. Vamos ver o que a gente travou. Aqui, então, o nosso intervalo de fórmula está certinho, está travado. Nosso intervalo de critérios está certinho, está travado. Nosso intervalo de critério está travado. O que tem errado aqui? Eu já até encontrei. Então, é importante você sempre ler a fórmula se você encontra um erro. O que poderia estar errado aqui? Você pode perceber que eu voltei, mas vamos de novo aqui. O que poderia estar errado? Opa, voltar. Deu erro aqui, voltar. Está errado porque o que acontece? Quando a gente arrastou para baixo, lembra que a fórmula arrasta também? E o que ele arrastou? Este aqui. Então, o consumo aqui, ele está nesse critério. Quando você arrasta para baixo, o critério dele é 104,80. O que a gente precisa? Travar esta célula também. Então vamos lá de novo, vamos dar duplo clique aqui no L12 e apertar o F4. Você apertou o F4, apertou o Enter e agora se a gente arrastar para baixo, ele trouxe o cálculo. Você pode perceber que em maio a gente não teve
itens de consumo comprado. Vamos olhar aqui, ó, limpeza, limpeza, limpeza e higiene. Gostou, pessoal? Sei que ficou um pouco longo esse vídeo. Você agora vai fazer para o resto. Eu vou deixar essa planilhinha mais lá embaixo nos vídeos. No próximo vídeo eu vou tentar fazer mais um vídeo para tentar ficar melhor, porque esse vídeo ficou muito longo, acaba ficando maçante. Então no próximo vídeo eu vou tentar para explicar um pouquinho melhor. Eu sei que é complicado, principalmente nesse negócio de travar as células, mas com o tempo você vai treinando e vai entendendo por que travar e por que a necessidade de travar. Porque se você arrasta para baixo, você acaba arrastando tudo. Então gostou, pessoal? Segue a página, curte o vídeo. Logo, logo tem mais vídeos como esse e até a parte 2 para a gente continuar aqui nossa tabelinha. Então até mais e falou, pessoal!